Olá, pessoas! Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja muito bem, né? Então, a gente está voltando aqui para mais uma aula nossa. E hoje a nossa aula é uma aula, assim, que eu preparei diferente para vocês, tá? É uma aula que eu gosto muito, tem muita coisa interessante para a gente ver, para a gente falar, coisas que são, assim, que vocês já ouviram falar, já viram em alguns programas de TV sobre animais e tal. E aí, a gente vai estar falando hoje sobre um capítulo da nossa apostila que se chama Relações Ecológicas ou Interações Ecológicas, né? Que são interações ou relações que os animais, as plantas, os seres vivos têm em geral entre si. E aí a gente tem vários exemplos legais, bastante curiosidade para a gente estar vendo, tá? Vamos abrir aqui e mais do que isso, tem uma surpresinha, tá? Que eu preparei, que a nossa aula vai ser com personagens de desenho, a maioria deles com personagens da DreamWorks, que são personagens que, assim, eu adoro, tá? Então, a gente vai estar aqui começando a nossa aula de relações ecológicas. A gente vai fazer o seguinte, são muitas relações. A gente vai dividir essa aula em duas partes, tá bom? Então, olha só, a gente vai começar, é só um gifzinho, né, desse desenho aqui do Nemo, que eu acho esse tubarão muito legal, tá? E vamos lá, galera, vamos começar então. Olha só, relações ecológicas entre os seres vivos, tá? A gente sabe que nenhuma espécie, nenhuma população, comunidade, eles vivem totalmente independente entre si. Eles não vivem independentes, né? A gente sempre tem uma relação, por mais que seja uma relação do habitat, uma relação alimentar, sempre, se eles estiverem próximos, no mesmo ambiente geográfico, vai ter alguma relação que vão estar fazendo eles interagirem, tá? Alguma característica do ambiente que vai fazer com que eles se interajam. Então é o seguinte, eles podem se interagir. Essas interações, ou seja, essas relações, elas podem ser entre indivíduos de mesma espécie, tá? E entre indivíduos de espécies diferentes. A gente vai ver isso. Quando eu falo indivíduos da mesma espécie, tá? Eu estou chamando de intra. Então, uma relação intra-específica, a gente vai ver, porque ocorre dentro de indivíduos de uma mesma espécie. Quando eu estou falando entre indivíduos de espécies diferentes que vão interagir ou que estão interagindo, eu chamo de inter, tá? É só lembrar de internacional, de fora, não é de dentro. Isso aqui são espécies de fora, tá? São espécies diferentes. Tranquilo, galera? Então, essas relações podem envolver aspectos de proteção, reprodução, alimentação, moradia, tá? Crescimento, qualquer coisa que vai fazer essas espécies interagirem, tá bom? Aqui, nosso gifzinho do Vida de Inseto e um inseto que eu adoro, que é a joaninha, que a gente vai ver que a joaninha é uma predadora bizarra, tá? Ela não é linda, bonitinha. Ela é, lógico, linda, bonitinha, mas ela é bem escrota, tá bom? Vamos lá, galera. Então, olha só, como eu falei, a gente primeiro vai diferenciar esses tipos de relações, se são relações que estão ocorrendo entre indivíduos de mesma espécie ou indivíduos de espécies diferentes, tá? Aqui a gente tem, ó, quando ocorre entre indivíduos de uma mesma espécie, ó, mesma espécie, as relações são intraespecíficas. Então, peraí que eu escrevi e apaguei. Toda vez que eu falar de uma relação intraespecífica, eu estou falando de indivíduos de uma mesma espécie, que é o que a gente pode ver aqui na nossa sociedade de abelhas, tá? Isso aqui é uma sociedade, a gente vai ver. Eu tenho indivíduos de mesma espécie, apesar dessa aqui ser diferente, porque ela é abelha rainha, são indivíduos da mesma espécie, tá? Então aqui eu tenho uma relação intraespecífica, ok? Quando são indivíduos de espécies distintas, a gente vai chamar de interespecífica, que é o que a gente pode ver aqui do lado. Aqui é uma relação, depois a gente vai ver, de protocooperação, tá?
A caneta está falhando. Cooperação. Bom, não deu para escrever, mas é. Porque a gente tem aqui uma espécie, que no caso é o boi, certo? E um pássaro aqui, que pode ser o anuro, ou um pássaro carrapateiro, tá? Que ele fica pegando os ectoparasitas, são parasitas externos, como carrapato e tal, daqui da pele do couro desse animal. Tranquilo? Então, são espécies diferentes. Isso aqui é um pássaro e a gente tem um boi, tá? Beleza, galera. Então, entendendo o que é intraespecífica e interespecífica, a gente já pode passar para a próxima classificação, tá? Que a gente pode ter dentro das interações intraespecíficas e interespecíficas, a gente pode ter dois tipos, quando elas são harmônicas ou desarmônicas. Quando a gente chama de uma relação harmônica, é que ela não tem prejuízo para os indivíduos envolvidos. Ou ela vai ser benéfica para os dois indivíduos que estão sendo envolvidos, daí indivíduos da mesma espécie ou espécies diferentes, ou ela vai ser harmônica para um, benéfica para um e para o outro vai ser indiferente. E aí, galera, quando a gente sinaliza isso, a gente tem... a gente classifica isso através de uns sinaizinhos. Por exemplo, quando uma espécie é harmônica, a gente utiliza um sinal de positivo, tá? Quando é desarmônica, de negativo. E aí, por exemplo, eu tenho duas espécies, uma relação em que ela é harmônica e as duas espécies são beneficiadas, as duas saem ganhando com isso. Aí eu posso classificar em positivo e positivo, tá? Tanto para um quanto para outro. Quando é positivo para um, benéfico para um e para outro é indiferente, eu classifico com um zerinho, tá? Positivo para um, indiferente para o outro. A gente vai ver quais relações se encaixam aí. As desarmônicas é negativo, tá? Desarmônica pode ser, no caso aqui, não benéfica para um e benéfica para outro, ou não benéfica para os dois, maléfica para os dois. Tá? Às vezes, por exemplo, uma predação, que é o que a gente tem aqui, do nosso leão lá de Madagascar, né? Não existe leão em Madagascar, eles vão parar lá, né? Predando a zebra, tá? É uma relação, aqui nesse caso aqui, ruim para a zebra e benéfica para ele. Mas, por exemplo, se ele toma um coice, se ele se machuca e tal, pode ser maléfico para os dois. E aqui é uma sociedade. Todos esses indivíduos vão estar sendo beneficiados pela ação daquela sociedade. Tranquilo? Beleza. Agora, a gente tem um quadrinho aqui. Esse quadro, ele tem menos relações do que nós vamos ver, tá? Existem mais relações do que as que estão contidas nesse quadro aqui. Só que eu acho ele muito legal porque ele dá uma ideia pra gente do que é benéfico, do que é maléfico, tá? E dá algumas classificações. De primeiro, a gente vai ver aqui, ó, intraespecíficas, tá? Aqui, desculpa, intraespecíficas, a gente tem as mesmas espécies. Se a gente dividir esse quadro aqui no meio, a gente vai ver nessa primeira aula essa parte aqui e depois a gente vai ver essa parte aqui na segunda aula. Tranquilo? A gente vê essas relações e mais algumas outras agora e depois a seguir na segunda parte da aula, tá? Então, ó, intraespecíficas, harmônicas, sociedade, colônia. Interespecíficas entre espécies diferentes, harmônicas primeiro, comensalismo, mutualismo, protocooperação, tá? Então, é o que a gente vai ver nessa aula hoje. Tá bom, galera? Vamos lá. Então, vamos seguir agora para as relações e os exemplos. Toma cuidado que tem alguns exemplos, tá? Que eles podem estar, a gente vai ver, em mais de uma relação. Tá? Tem algumas interações entre animais e plantas que eles podem ser classificados dependendo de como você está falando que aquela interação está acontecendo. Mas quando isso ocorrer, eu vou sinalizar para vocês, fiquem tranquilos, tá? Então, vamos lá. Então, a gente vai ver as relações intraespecíficas entre indivíduos de mesma espécie,
só que as relações harmônicas, ok? Então, galera, a primeira que a gente tem é do tipo intraespecífica, como eu falei, divide a mesma espécie, harmônica, onde todos os indivíduos são beneficiados. E a gente vai começar pelo exemplo de colônias, tá? As colônias são organismos que eles vão viver unidos fisicamente. Isso aqui vai ser uma característica, eles são unidos corporalmente, tá? E todo mundo vai se beneficiar. Só que cada indivíduo vai ter uma função. Eu vou ter um indivíduo que é o reprodutor, vou ter um indivíduo que é o defensor, o que é o que faz a digestão, o que é, por exemplo, no caso aqui da caravela, que a gente vai ver desse animal, dessa colônia aqui, a gente tem um indivíduo que é o flutuador, tá? Então é o seguinte, e a gente tem dois tipos. Os corais, que são representados por quinidários, que são parentes da água-viva. Tudo isso aqui, ó, que está mostrando aqui no GIF, isso aqui. Os peixes não, os peixes estão ali fazendo parte daquele ecossistema. Mas eu estou falando, no caso aqui, do coral em si. Tudo isso aqui, que eu estou marcando de caneta, que parecem pedras, são corais, tá? São quinidários. E são colônias de quinidários, ok? É o que a gente chama de colônia isomorfa ou isocolônia, porque geralmente os indivíduos têm mais ou menos a mesma constituição, o mesmo formato, tá? E não podemos esquecer que colônia eles estão grudados fisicamente. Aqui a gente tem uma heterocolônia ou uma colônia heteromorfa, tá? Cada indivíduo vai ter um formato diferente. Aqui, que a gente chama de pneumatóforo, é o indivíduo flutuador, tá? Aqui, ó, gonozoide é o indivíduo aqui que produz espermatozoides. Aqui, dactilozoide é o indivíduo que vai ser, como é que se diz? Entender, assim, perceber, ter a recepção, porque esse animal já começa a ter um sistema, apesar de ser difuso, mas já é um sistema nervoso, então ele consegue identificar o ambiente em que ele está, ou uma presa e tal. E os tentáculos, que tem aqueles esteatocistos que, os quinidócitos, desculpa, que fazem aquela ardência que queima a gente, tá bom? Isso aqui é uma caravela portuguesa, uma caravela do mar, que a gente chama. Provoca queimaduras bem bizarras na pele quando a gente entra em contato. E não é uma água-viva, é uma colônia de água-viva, uma colônia de quinidários, tá bom? Aqui é um outro exemplo, tá? Já uma foto já com ele ali no ambiente, já na praia, tá bom? Bom, sociedade, galera, a gente tem vários exemplos. É o outro exemplo de uma relação intraespecífica harmônica. A diferença dessa para a colônia é que aqui os indivíduos, eles não são unidos fisicamente, eles têm divisão de trabalho entre eles, tá? E geralmente a gente classifica isso dentro dos insetos sociais, como as formigas, os cupins, as abelhas. Aqui a gente tem exemplo das formigas, certo? Você tem a formiga que é a rainha. Quem já viu o filme Vida de Insetos sabe o que eu tô falando. Tem os operários, a rainha, tem os soldados, tem toda uma estrutura dentro de uma sociedade. E outra característica também dessas sociedades é que os indivíduos eles têm as funções específicas. E essas funções, elas não dão mobilidade dentro da sociedade para eles. A gente sabe, quem viu Vida de Inseto, que esse carinha aqui que está junto com a princesa aqui, ele vai se apaixonar por ela, eles vão ficar juntos, tá? Se ele não for o macho reprodutor, isso não vai acontecer. Porque a gente tem machos só para isso. Ele, se eu não me engano, era um escavador lá, nem soldado ele era. Então, dificilmente ele ia ter acesso à rainha, assim, mas é um filme, tem todo um romantismo em volta e tal. Tá bom? Tem os soldados, os carregadores, tem um monte de coisa. Outro exemplo que a gente tem é dos cupins. Olha só esse GIF, olha que doideira, galera. Olha o abdômen dessa cupim rainha. Olha que bizarro a quantidade de larvas que tem aí dentro.
e ficam se mexendo, porque os ovos vão amadurecendo ali dentro. É uma coisa assim, absurda, dá até nervoso de ver. Eu botei aqui, mas eu juro que eu tô com nervoso, eu vou até falar rápido. Então, sociedade de cupim. Olha como eu falei a questão de cada um tem uma função, mas essa função é de acordo com a fisiologia deles. Tem o operário, que é esse branquinho aqui, operário, representa esse aqui. Tem o soldado, tá? Que tem essa mandíbula aqui, que é para brigar, geralmente eles fazem guerra entre cupim e formigueiro. Tem a rainha, que é essa bichona aqui. Ai, que nervoso. E o rei, que é como se fosse o zangão macho lá, que eu não tenho nenhuma foto aqui verdadeira dele. Tá bom? Vou passar rápido. Ai, as abelhas. E tem as nossas colegas abelhas, que é uma sociedade. E essa rainha sempre é mais bonitinha do que a rainha do cupinzeiro, tá? E o que vai diferenciar a rainha é porque ela é fértil. E as operárias, que são fêmeas, são estéreis, tá? E é o seguinte, a gente tem uma coisa muito legal na reprodução delas. O que vai diferenciar se ela vai ser rainha ou se ela vai ser operária é o tipo de alimentação que ela recebe. Se ela recebe a geleia real que as abelhas fabricam, esse alimento vai fazer com que a parte reprodutora daquela larva se torne ativa. E ela vai no futuro virar uma rainha. Se as operárias alimentarem com geleia real, ela vai virar uma... com cera, a cera que ela produz, que é um outro tipo de produção que a colmeia tem, ela vai virar uma operária também. E aí é o seguinte, como é que é feito isso? As operárias, quando a rainha já está mais cansada e tal, e quando ela vê que tem muita operária, ela começa a alimentar essas larvas, que eles colocam os ovinhos aqui dentro, tá? E depois esses ovos transformam em larvas. Aí elas começam a alimentar com geleia real. Quando essas larvas se tornarem já prontas para reprodução, a rainha, olha só, sente que tem um monte de concorrente ali, manda as operárias meterem porrada nelas e expulsarem elas da colmeia, tá? Nisso que expulsam elas da colmeia, elas começam a atrair os zangões e a voarem com os zangões e se acasalarem. Começam a se acasalar, chamado voo nupcial. Aí elas voltam, caem nas colmeias, só que elas estão totalmente reprodutivas agora, estão cheias de espermas de zangão, cheias de espermatóforo, que são saquinhos com esperma de vários zangões diferentes, porque elas são livres, são libertas, se acasalam com quantos zangões elas quiserem, tá? Caem ali de volta, estão assim, férteis pra caramba. As operárias sentem isso, tudo por feromônios, e matam a antiga rainha. E começam a cuidar da nova. Gente, relação de abelha é show de bola. Bizarro. Depois eu conto mais. Bom, vamos lá. Então, nós vimos aqui a colônia e sociedade, que são intraespecíficas e harmônicas. Agora, as harmônicas vão para a parte das interespecíficas, das espécies diferentes. E a primeira delas é o mutualismo, uma relação que cai muito em prova, tá? Porque o mutualismo é assim, ele é benéfico para as duas espécies que estão fazendo o mutualismo. Ele é benéfico para as duas. Só que tem uma coisa, o mutualismo, ele é uma relação obrigatória. Tinha aqui embaixo já escrito, ó, tá? A vida dos dois indivíduos que estão praticando o mutualismo depende disso, ok? A gente tem outro nome para mutualismo, que é o nome mais antigo, que é chamado de simbiose, mas vocês podem ver ele por aí ainda, tá? Então, quando vê esse outro nome aqui, ó, simbiose, tá ligado, é a mesma coisa que mutualismo, tranquilo? E tem vários, aqui a gente tem os líquens, isso aqui são líquens, que é a mistura de algas com fungos, tá? Eles nascem em árvores, em pedras, tá? É uma relação mutualística, porque as algas oferecem os produtos da fotossíntese para esse fungo, os açúcares, e os fungos têm função de fazer digestão extracelular, digerindo aquele ambiente, vai oferecer nutrientes para as algas, tá? Então, essas espécies de algas e fungos não vivem um sem o outro.
Temos aqui também os protozoários que vivem no intestino dos cupins, fazendo a digestão deles da celulose, que esses animais não digerem celulose, eles digerem porque tem protozoários no intestino deles, tá? Esses protozoários aqui, tá? Os triconinfa, é o nome desse protozoário, tá? Temos também a micorriza, que é quando um fungo ele se adere à raiz da planta, e também é uma relação de mutualismo, de simbiose, a mesma coisa. Ele oferece sais minerais, nutrientes para a planta, e a planta oferece açúcares da fotossíntese para ele, tá? Isso aqui é muito bom também para a nutrição dessa planta e nutrição do solo. Assim como que a gente já viu também, que é o mutualismo que tem entre as bactérias do gênero Rhizobium com as leguminosas. Isso aqui, lembra? É uma leguminosa, tá? Que são as bactérias que vivem nessas raízes, que oferecem amônia para esse solo, nitrogênio, ajudam na fixação do nitrogênio para essa planta, enriquecendo o solo com nitrogênio. Em contrapartida, a planta oferece glicose, os produtos da fotossíntese. Tá bom? Então, isso é mutualismo, é obrigatório. Temos também aqui o nosso simbionte aqui do Homem-Aranha, tá? Não deixa de ser uma relação de simbiose e mutualismo. Mas, voltando para a parte aqui da matéria, os ruminantes, por exemplo, já viram que vaca, boi ficou no pasto, às vezes mastigando aquele alimento, capim? Porque eles estão triturando para aquele capim chegar aqui no rumen ou na pança, aonde vão ter várias bactérias, tá? São chamadas de bactérias metanogênicas, que vão digerir a celulose, a fermentação da celulose, através de uma enzima chamada de... Peraí, gente. De celulase, tá? E elas vão estar digerindo e liberando um gás chamado metano. Esse metano vai sair do pum da vaca, tá? Só para vocês terem ideia, uma vaca produz metano por dia através dessa digestão mutualística aqui das bactérias, mais ou menos 400 litros de metano por dia. É muito metano, cara. Acender um fósforo aqui já era. Foguete de vaca. Nunca façam isso, porque vocês sabem que eu adoro as vaquinhas, tá? Eu tenho a lembrança que é minha vaca de estimação. Bom, galera, outro tipo de relação interespecífica, harmônica, é a protocooperação, tá? A protocooperação ela é muito parecida com o mutualismo, só a diferença é que ela é não obrigatória, tá? As espécies conseguem viver independentemente uma das outras, mas quando elas estão juntas, as duas são beneficiadas por essa relação. Um exemplo que a gente tem é o boi e o anu, que eu já falei lá atrás, tá? Esse pássaro fica pegando os carrapatinhos que tem aqui no boi. Ele tira parasitas do boi e consegue alimento. O boi fica, né, com poucos parasitas ou quase sem parasitas na sua pele e o pássaro acaba ganhando alimento, tá? A gente também tem os pássaros carrapateiros, que também podem ser chamados. Tranquilo? Um outro muito legal é desse aqui do paguro com as espécies de anêmona. O que é o seguinte? O paguro é um tipo de caranguejo, eremita. Ele não tem concha, ele não é igual outro caranguejo, igual o siri que a gente conhece que tem aquela concha em cima. Ele não tem, ele tem o corpo mole. Então, o que ele faz? Ele tem que achar alguma coisa para proteger o corpo dele, já que ele não tem essa concha natural. E aí, geralmente, ele pega caramujo, né? As lesmas ficam aqui dentro, ele retira ou pega os que estão vazios e se aloja aqui dentro. Isso vira como se fosse a casa dele. E aí, o que acontece? A anêmona do mar se deposita aqui em cima. Como que ela se deposita? Esses animais aqui, que são quinidários,
que é onde o Nemo mora, a gente vai ver, esses animais, enquanto eles são jovens, eles são larvazinhas. Essas larvazinhas se fixam aqui e crescem, tá? Dificilmente ele vai pegar uma adulta, como está mostrando aqui, e crescem aqui em cima. O que vai acontecer? A gente sabe que esses animais, eles são urticantes. Eles queimam, eles têm toxina urticante. E aí, quando um predador vem para pegar o caranguejo, as anêmonas estão lá em cima, movimentando os tentáculos e acabam espantando esse predador. Isso é totalmente benéfico para o caranguejo. Aí você pergunta, pô, mas qual a vantagem disso para a anêmona? Galera, a gente não pode esquecer que uma dificuldade que a anêmona, que esse animal enfrenta, é o fato dela ser séssil. Quando eu falo que um animal é séssil, é a mesma coisa que eu falar que ele é fixo. Isso aqui são animais que ficam fixos nos corais, no fundo do solo, lá no oceano. Isso é muito ruim, por exemplo, na hora da reprodução, porque você pode ter parentes trocando gametas muito próximos. Você pode ter competição por alimento. Então, quando ela ganha esse transporte aqui, ela está indo se reproduzir com indivíduos outros indivíduos, mas da mesma espécie, indivíduos não aparentados, não vão competir por alimento, por espaço com os indivíduos que ela mesma gerou. Isso é totalmente benéfico para ela. Então, isso também é um exemplo de protocooperação, tá? Bom, outro exemplo é o peixe palhaço com a anêmona. Aqui a gente tem 2 exemplos, tá? O da protocooperação, que é o que a gente vai falar, e um outro que é o inquilinismo, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, como eu tenho um exemplo e 2 tipos de relações, Mary, como é que eu vou saber qual é a relação, por exemplo, que uma questão quer? Então, você vai ter que entender a interpretação da questão. Se a questão falar que há uma troca aqui, que o peixe palhaço ele oferece alimento para a anêmona, à medida que ele defeca, que ele deixa restos alimentares ali, isso vira alimento para ela, e ela oferece proteção para ele, aí é uma protocooperação. Quando eu só falo que o peixe palhaço mora na anêmona, aí é o inquilinismo que a gente vai ver daqui a pouco. Então, quando eu estou falando que eu tenho benefício para os dois, é protocooperação, nesse exemplo do peixe palhaço com a anêmona, tá? Porque aqui, nesse exemplo, a anêmona ela vai oferecer proteção, tá? Para o peixe palhaço. E o peixe palhaço, ele vai, através dos restos alimentares dele, ele vai oferecer alimento para ela. Tá bom? Isso é protocooperação, tá? Outro exemplo que a gente tem é o da formiga e do pulgão. Também pode ter outra classificação que a gente vai ver. Mas quando eu falo em protocooperação, entre formigas e pulgões, é o seguinte: pulgão é esse bichinho aqui, esse aqui, que fica chupando a seiva da planta. Ele é um ectoparasita de planta. Entre ele e a planta é parasitismo, a gente vai ver, tá? Mas quando é entre ele e a formiga, o que acontece? Esse animal ele vai chupando a seiva da planta, o açúcar da planta, e vai saindo a gotinha de seiva aqui pelo bumbum dele, pelo abdômen. A formiga, ela quer essa seiva aqui para poder colocar no formigueiro para cultivar o fungo dela, porque tem açúcar, tem nutrientes. Então, ela acaba por proteger esse animal e ficar tirando essa seiva daqui. Então, ela não está comendo pulgão, ela está chupando a seiva que está saindo da alimentação do pulgão. Isso é uma protocooperação, porque o pulgão ele está oferecendo alimento para a formiga, em contrapartida, a formiga está oferecendo proteção contra predador, tá? Olha aqui, gente, a formiga capotando. Agora que eu vi, formiga caindo aqui, bizarro. Bom, tá? Um outro tipo de relação entre espécies diferentes, que é harmônica, é o comensalismo. A diferença é que o comensalismo, ele vai ser
benéfico para um e indiferente para o outro, tá? E o que é o comensalismo? É quando uma espécie se aproveita dos restos alimentares de outra espécie. Por exemplo, a gente tem, sem prejudicar, tá? A gente tem aqui o leão e a hiena. O leão, ele vai, mata a presa e, na maioria das vezes, ele come e larga a carcaça para lá. A hiena vem e se aproveita desse resto. Ela está se aproveitando do trabalho dessa leoa aqui no caso, mas sem exigir muito da leoa. A leoa já largou, se ela roubasse da leoa, aí é competição. Mas quando a leoa não quer mais, largou para lá e ela vai, toma, sem problemas, tá? As hienas aqui do Rei Leão. Urubu, mesma coisa. Gente, vocês viram isso aqui? Ele vai cutucar, seu cachorro tá morto. Olha isso. Eu achei isso perfeito. Urubu, mesma coisa. Morreu um bicho, tem um resto de comida, ele vai, né? Vai pegar. É o indivíduo mais comensal, assim, ridículo que existe, tá? Bem feito, o urubu que tinha que ter tomado uma mordida do cachorro. Pô, deixa o cachorrinho lá descansar lá. Que safado, cara. Tomou, olha, tinha que tomar uma mordida. Pô, o cachorro lá no mão bem bom, tirando um ronco, o urubu vai lá se meter com ele. Muito doido aí. Bom, outro exemplo de comensalismo é o tubarão e a rêmora. A rêmora é um peixe que ela nada de abdômen para cima, de barriga para cima, como está aqui. E tem essa estrutura aqui que a gente chama de apreensório, que é como se fossem umas ventosas que grudam no corpo desse tubarão. E tudo que o tubarão vai alimentar aqui, os restos alimentares vão cair na boca da rêmora que é para cima. Então, ela já é completamente adaptada para pegar os restos alimentares do tubarão ali, tá? Aqui é só mostrar que a rêmora prende mesmo na gente, esse apreensório dela, tá bom? Outro exemplo é o inquilinismo, ainda dentro das harmônicas, tá? Ou epibiose, são dois nomes. Aqui é quando uma espécie, ela utiliza a outra para abrigo, tá? Para pegar mais sol, para pegar, para ter proteção, e para a espécie que está sendo utilizada como abrigo é indiferente. Então, o inquilinismo, ele é harmônico porque ele é benéfico para um e indiferente para o outro. Por exemplo, a gente tem uma bromélia aqui que está nessa árvore. Se a bromélia estiver no chão, provavelmente a copa das árvores vão fazer com que ela pegue menos sol, consiga menos água da chuva, porque a bromélia, ela filtra a água que cai no copinho que ela tem aqui no meio, ela não absorve nas raízes, porque a raiz dela é só para ficar pendurada nas árvores, tá? Ela não tem absorção pela raiz. Então, ela utiliza essa árvore como moradia. Por isso, inquilinismo. Ela é inquilina. Para essa árvore é diferente dessa bromélia pendurada aqui, tá? Mas para a bromélia faz muita diferença, porque ela vai conseguir muito mais luz solar, por exemplo. Aqui um outro exemplo de uma bromélia pequenininha, já dando até flor, tá? E uma orquídea. A orquídea também é uma espécie epibiótica, que faz epibiose, uma espécie inquilina. Tá bom, galera? Outro exemplo de inquilinismo é o peixe palhaço e a anêmona, que é o que eu falei. Quando a questão de falar que o peixe palhaço só faz ela de abrigo, é benéfico para ele, para ela é indiferente, aí eu tenho inquilinismo. Ok? E uma outra muito legal, que é o pepino do mar e o fieraster. Eu sempre enrolo a língua para falar isso. Esse peixinho aqui, ele vive no ânus do pepino do mar. Aí você fala assim, meu Deus, vive lá no pepino do mar. Pepino do mar sente? Não. O que acontece? Ele ganha... Pro pepino do mar, gente, é indiferente. O negócio no fiofó dele, ele não sente, tá? O que vai acontecer? Ele fica aqui, quando ele quer se alimentar, ele sai, muitas vezes se alimenta até da bosta do pepino do mar e volta. Então, ele fica saindo e entrando, saindo e entrando. E ele ganha abrigo. O pepino do mar é indiferente. E esse inquilino é o inquilino mais esperto de todos. E o cara aqui, que está alugando para ele, não tá nem aí. Bom, galera, lembra lá da formiga e do pulgão? Aqui é o seguinte, esclavagismo ou sinfilia. É quando uma espécie usa o trabalho da outra.
se aproveita do trabalho da outra. E a gente chama de esclavagismo, que é parecido com escravidão, né? Aqui é o que eu falei, a formiga mantém eles unidos, lembra? Para proteção lá na protocooperação, só que essa união pode ser, às vezes, classificada só para se é questão de falar que a formiga só está mantendo, que a formiga está mantendo os pulgões ali para retirar o alimento deles, para usar o trabalho deles, porque eles é que ficam sugando a seiva das plantas, aí é uma relação de esclavagismo, porque eu tenho aproveitamento do trabalho, tá bom? Vai ser benéfico para a formiga e para o pulgão vai ser indiferente, tá? Aqui é um outro exemplo. O cuco é uma ave, tá? Não é só aquele relógio que tinha antigamente em casa. Minha avó tinha um cuco na parede. De hora em hora aquele cuco saía. Cucu, cucu. Ele ficava fazendo assim, porque esse pássaro faz esse barulho. E aí é o seguinte, o cuco, ele coloca o ovo dele, tá? Ele é um pássaro grandão. Ele coloca o ovo dele. Aqui o cuco é esse aqui. Tanto que o ovo é maior, no ninho de outra espécie. Essa espécie vai chocar os ovos, como se fossem dela. O filhote eclode, às vezes joga, inclusive, se ele jogar para fora do ninho os outros ovos, aí é ruim para as duas espécies. Mas, quando ele não joga, que é o caso que a gente está vendo aqui, ela fica alimentando o filhote grande, como se fosse dela. Legal isso, né? Imagina, ela adota um cuco. Tá? Então, galera, é isso. A gente, então, termina aqui essa primeira parte do quadro. A outra parte a gente vai ver na próxima aula, tá bom? Então, beijo e até a nossa próxima aula. Deixa eu só tirar aqui. Tá bom? Então, beijo, beijo. E depois